Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Talks Empreendedor, o espaço dedicado a inspirar e capacitar empreendedores extraordinários como você que está nos assistindo. E hoje no nosso programa nós temos um convidado muito especial, o Guto Aguiar, ele que é CEO da Spring School no Japão, e eu vou passar a palavra agora para que ele possa se apresentar e falar um pouquinho dele. Muito bem, thank you very much, Hello. Primeiro, muito obrigado por estar aqui. Eu fiquei muito feliz com o convite de poder vir e falar um pouquinho sobre o que a gente tem criado há algum tempo aí no Japão e também esse movimento que a gente está trazendo aqui para o Brasil. Para me apresentar um pouquinho, eu sou o Guto Aguiar, fundador da Spring School no Japão. Estou lá no Japão há 20 anos. E já faz o tempo. E a nossa escola está lá, né, nossa empresa, porque a gente agora tem um hub de educação. A gente começou como escola de idiomas, mas já virou um hub de educação. E hoje nós somos a maior escola de educação e desenvolvimento pessoal para estrangeiros no Japão. E Guto, a pergunta que não quer calar, o que te motivou a empreender no Japão? Por que o Japão? Por que o Japão? Essa é uma pergunta excelente. Assim, ó, eu fui para lá, Elô, a gente tem uma comunidade agora no Japão de 250 mil brasileiros, mais ou menos. Então, é bastante brasileiro que mora lá. Já foi maior, mas ainda assim é um número muito relevante. E a maioria dos brasileiros que vão para lá, eles vão para trabalhar em fábrica. Né? Eles vão para atrás de dinheiro. Esse é fato. Né? Eu não fui diferente. Eu fui com essa ideia também de ir lá, trabalhar um pouco, juntar uma grana e investir aqui no Brasil. Nunca pensei em ficar 20 anos lá. Só que eu comecei a investir no Brasil, comecei a empreender no Brasil com 17 anos, eu comecei muito novo. E eu fui para o Japão com 20 anos, então eu tive 3 anos empreendendo aqui no Brasil. Quando eu cheguei no Japão, eu já fui com uma mentalidade um pouco de empreendedor. Então, quando eu pisei lá e eu vi o que a gente fala em inglês de Blue Ocean, a gente viu um mar azul, um oceano azul, very good. A gente viu um Blue Ocean de oportunidades. Eu penso que todo estrangeiro que está numa terra que não é a dele, of course, ele tem a tendência de ver soluções para problemas que as pessoas do país nem sabem que existem, sabe? Uhum. Então, por exemplo, imagina que eu chego no Japão, que foi o que aconteceu, e eu fui tranquilo, eu falei, cara, I have English, eu tenho inglês, eu vou poder me comunicar muito bem lá. Só que não é assim. O Japão, ele é um país que ele é fechado, entre aspas, para o inglês. Uhum. O idioma, o inglês para o japonês é um pouco difícil. Então, quando eu cheguei e eu vi essa dificuldade do japonês se comunicar em inglês, depois de um tempo, of course, claro que foi depois de um tempo, eu vi que existia uma possibilidade de empreender. Mas não só isso, eu estou dizendo de da principal empresa e projeto que a gente tem lá, mas tem várias coisas que a gente empreendeu sempre na área de educação e desenvolvimento pessoal. Como os brasileiros lá, como eu te falei, eles foram para trabalhar em fábrica, faltava esse braço, esse apoio que falasse assim, legal, você vai trabalhar em fábrica, você vai ganhar uma grana, mas e quando você voltar? O que você vai fazer quando você voltar? Você vai estar capacitado, sabe? Você vai estar com mais ferramentas pessoais mesmo para você poder usar a grana que você ganhou de maneira inteligente? Então foi mais ou menos isso. Quando eu cheguei lá, eu vi esse mundo de oportunidades lá no Japão. Uau! E o que te inspirou no Japão, assim, que você mais admira, acha que, nossa, isso faz total diferença? No Japão em si? Não na área de empreendedorismo, no Japão em si. Isso, no Japão. Cara, o que eu acho mais incrível lá no Japão... Ligado também ao empreendedorismo, né? Sim. O que você acha que o que eles têm de diferente comparado com o Brasil? Então, Elô, o Japão, ele é um país muito tradicional. Você sabe que esse dia eu estava na casa de um grande amigo meu e a gente estava numa galera lá e tal, e ele estava mostrando as funções novas do ChatGPT para o pessoal. E todo mundo olhando, ele usando aquela função que você conversa com o ChatGPT, e ele fez a seguinte pergunta pro chat. Ele falou assim, qual que é o país para nós brasileiros que seria a experiência mais incrível da gente conhecer? Imagina o que o chat falou. Falou, o Japão. Sério? E eu fiquei, né? Mas realmente é o Japão, eu concordo. Por quê? Porque o Japão, ele tem uma mistura do tradicional com a tecnologia, com o novo, que eu acho que não tem quase nenhum outro país. Porque se você for para Osaka, por exemplo, você vai lá para a cidade de Osaka, você vai ver o Japão medieval, vamos dizer assim. Não medieval, mas o Japão mais tradicional, né, onde você vai ver geishas, samurais, castelos e tal. Só que se você pega um Shinkansen, trem-bala, você pega o trem-bala e você chega em, sei lá, 2 horas em Tóquio,
você vai ver tecnologia de ponta, sabe? Você vai entrar no restaurante e vai ter um robô te atendendo, sabe? Coisas assim. Então, essa mistura, sabe, daquilo que é tradicional com o futuro é uma coisa maravilhosa no Japão. E isso inspira empreendedores inteligentes, são inspirados, eles veem isso, eles são inspirados a falar assim, cara, eu consigo manter as coisas tradicionais boas no meu business, aquilo que eu sei que dá certo, mas eu preciso trazer tecnologia constantemente, eu preciso trazer inovação, eu preciso estar no game do desenvolvimento constante, né? A gente tem uma palavra em japonês que significa exatamente isso, que significa você se desenvolver constantemente, né? Então isso é uma parada que eu trago muito assim do Japão, da cultura japonesa. Perfeito. E quais foram os desafios que você encontrou quando você começou a empreender no Japão? Quais são os principais desafios que todo brasileiro enfrenta no Japão? Vamos colocar assim. Primeiro, de cara, idioma. Sim. De Meu cara, Deus. né, de cara. Você sabia japonês quando você Nada, foi? não sei até hoje. Não, eu E converso. como que é isso? Não, eu converso em japonês, eu tenho o japonês, eu tenho um nível exatamente de conversação, né? Mas eu tenho japoneses que trabalham na nossa empresa, né? Então, Uau. senão não Traz teria a cara como. também para o negócio, né? Ah, não, sem dúvida, sem dúvida. É importante. Mas em termos de desafio, esse é o primeiro, é o Ichiban, number one. Né, a parte de comunicação, porque eu sou um cara que eu defendo muito a comunicação. Cara, eu entendo que são duas coisas que eu acho que é fundamental para você ter sucesso em grandes áreas da vida. Né? Duas áreas fundamentais. Uma é comunicação. Sabe? Então, se você sabe se comunicar bem, saber o uso, não estou falando da parte de idiomas, né? Mas eu falo de postura, eu falo de entonação de voz, a parte corporal, tudo isso é comunicação. E no Japão é tudo diferente. É tudo diferente. Porque até a maneira, vou dar um exemplo para você. Se eu estou numa entrevista no Japão, como eu já participei também de entrevistas lá, o homem, ele não sentaria necessariamente como eu estou sentado, por exemplo. Né? A mulher não sentaria como você está sentada. Como que seria isso? Seria assim, o homem, basicamente, a gente não tem esse hábito de fazer assim, o homem estaria sentado dessa maneira, né? Assim, costas retas, né? Os dois pés no chão, e a mão, principalmente em entrevistas, reuniões, entrevistas de emprego, e a mão desse jeito aqui, ó. A câmera, não sei se vai conseguir pegar, mas a mão desse jeito aqui. Como se eu estivesse segurando uma espada de samurai. Então é a postura. Né? A mulher, você já estaria assim. Ó. Você pode olhar em vídeos. Você estaria super ereta, né? A entrevista estaria super ereta, sem as costas encostadas. Você não pode estar com as costas encostadas na cadeira. Você estaria assim, super fechadinha a perna, tal, né? Mãozinha aqui, entendeu? Então, tudo isso faz parte da comunicação. Agora o brasileiro é todo largado, o brasileiro aqui, eu estaria de chinela. Mas a grande questão é que, como você falou, um dos desafios, eu acho que a comunicação, ela é um maior desafio para todo brasileiro que está no Japão, é o primeiro desafio. E junto com a comunicação, ela vem a parte cultural. Né? Então, eu misturei aqui os dois, comunicação e cultura. Né? Nós somos mais alegres, a gente dá risada, a gente se comunica, a gente abraça. O japonês não. O japonês, você tem que dar uma certa distância, você tem que respeitar o espaço dele, ele vai respeitar o seu, né? Então, tem toda uma cultura, né, que tem que ser respeitada para que você se conecte com aquele japonês. Você quer fazer uma venda? Tem os steps by steps para você entrar dentro da mente do japonês e poder fazer uma venda. É totalmente diferente da nossa. Então, são vários desafios. Meu conselho para quem está no Japão... quem quer ir também para o Japão, né? Para quem quer ir no Japão, mas para quem está empreendendo lá ou quer fazer business... E, Guto, qual conselho você daria para quem deseja empreender no Japão? Quais são os princípios básicos para quem deseja empreender lá no Japão? Excelente pergunta, porque é o seguinte, são dois preceitos aqui que a gente tem que pensar. Primeiro a pessoa já mora no Japão, né? Ou ela quer sair daqui para empreender lá. Ou ela tem uma empresa aqui, quer montar um braço lá. Então, tem várias coisas para analisar. Se a gente for falar com quem já mora no Japão, eles estão inseridos na cultura e tal. Para eles, eu falo assim, cara, estuda o japonês, o idioma japonês, porque você já está inserido na cultura. Para quem está aqui, o meu conselho é contrate japoneses. Você quer empreender lá, você tem que ter japonês dentro da sua empresa. Senão, você não rompe a barreira. Né? Tem uma barreira muito grande cultural, que eu acredito que isso não é do Japão, é do ser humano, sabe?
Então, quando você vai negociar com uma empresa e aí você encontra lá um boliviano que fala, você vai entender. Mas se você for negociar com um boliviano e com um brasileiro, a tendência natural nossa é conversar mais com o brasileiro. E tem aquela questão de rapport também, né? Exatamente, tem essa parte de você fazer o rapport e um japonês vai fazer um rapport, uma conexão muito mais fácil com um japonês. Né? Então, vai empreender no Japão, cara, você tem que conhecer a cultura e estudar o idioma. Worst case scenario, na pior das hipóteses, você não tem esse tempo, você vai ter que contratar um local, né? Um japonês. Sim. E como que você acredita que essa cultura japonesa é determinante no empreendedorismo? Como que funcionam essas barreiras culturais? Quando chega um brasileiro lá para fazer negócio, como que ele é recebido? Precisa de um japonês representando? Como que funciona essa parte na prática, né? Não, bacana, excelente pergunta, porque assim, existe uma palavra que a gente fala em japonês que é shokai. Shokai significa apresentação. Os business são feitos por shokai no Japão. É muito complicado, não é que você não vá conseguir fazer um business lá, uma negociação, mas a barreira é muito maior se você está indo por conta. Você está batendo nas portas e levando o seu cartão e querendo apresentar a sua empresa, é muito mais difícil. Então, você precisa romper a barreira através de shokai, que seria essa apresentação de uma empresa para outra. Aí você fala, tá, mas se eu não tenho ninguém lá, como que eu vou... Como que alguém vai me apresentar? É muito forte, o shokai. Que aqui tem no Brasil. Do QI, seria muito forte. É tradicional, sabe? É nesse nível. E se você não consegue, eu tô falando, porque às vezes vai assistir um pessoal que é do Japão e eles vão falar, não é assim. Aí a gente está falando de pequenos business, eu estou falando de grandes business, estou falando de grandes negociações, grandes empresas querendo negociar com grandes empresas. Então você precisa respeitar o shokai. E aí você fala, tá, mas eu não conheço ninguém. Como que vai funcionar a apresentação, o shokai? Você vai ter que contratar uma empresa especializada nisso. Você contrata uma empresa que vai fazer esse shokai para você. Existe entendeu? Isso, Existe. Então, lá. De você contratar uma empresa, eles vão te treinar, eles vão ter uma pessoa para te acompanhar, para te apresentar. E eu estou falando de novo de grandes empresas, tá? Não estou falando de pequenas empresas que quer vender pouca coisa ou fazer pouco business, né? Sim, mas a gente entende que toda empresa pequena, ela pode se tornar algo grande. Então, por exemplo, eu tenho um negócio aqui no Brasil e desejo expandir para fora do país e escolho o Japão, por exemplo. Perfect. Qual que seria o primeiro passo para eu conseguir me inserir no mercado? Vamos partir da premissa, é complexa pelo seguinte, vamos partir da premissa que essa pessoa já empreende maravilhosamente bem no Brasil, ela tem uma relevância incrível, tem resultado incrível. E aí chegou então o momento dela ir para lá. Por que eu falo isso? Porque eu diria para uma pequena empresa não ir agora. Falar, cara, o Brasil é muito grande, a chance de você crescer aqui no Brasil é assustadoramente maior do que você crescer no Japão, do que você tocar no Japão. Então cresça muito no Brasil antes de pensar em sair para fora do Brasil, sabe? Então, esse é o number one. Agora, quando a pessoa já alcançou esse nível de consciência e de crescimento de empresa, aí tudo bem, aí dá para ela realmente pensar em considerar ir para lá, mas teria que ter um fit cultural muito grande. Vou dar um exemplo para você. Você gosta de... eu vou inverter agora, você vai ser minha entrevistada. Você gosta de sushi? Então, você gosta de sushi. Sim. E aí você gosta de sushi brasileiro. Sim. Se você experimentar... Por exemplo, eu não consigo comer o sushi aqui no Brasil. Ele é muito diferente. Porque meu paladar, depois de 2 décadas no Japão, tá mais para o Japão do que para cá. Ou seja, se a pessoa vai levar uma empresa para lá, ela vai ter que se adaptar ao mercado japonês. E essa é a parte mais difícil e mais complicada. Então, eu já vi várias empresas brasileiras que chegaram lá e não se adaptaram, né? Então, a não ser que, obviamente, elas contratem uma assessoria, contratem uma empresa, isso que é muita grana. Então, empresas médias, o meu conselho é que você vá especificamente para o público estrangeiro, entendeu? Legal, boa sacada. Então, aí você tem mais... Essa é a sacada de ouro. Porque daí você vai para um público que já é mais próximo do teu produto. Mas e o público receptivo. Muito mais receptivo. E mesmo que... Não, mas eu queria entrar dentro do mercado japonês. Não, tá tudo bem, só que você vai se posicionar como um produto importado. Aí tudo bem. Entende? Porque aí a receptividade para o seu produto vai ser muito maior. Uma coisa que, se você me permite dizer, algo que está crescendo muito lá, que vem do mercado brasileiro, tá? Eu analiso muito, eu sou um empreendedor assim apaixonado, né? Então eu analiso todos os business que eu vejo. E, por exemplo, chinês no Japão, eles são muito fortes em lamen. Eles têm muitas cadeias de lamen e ferro velho também. Eles pegam muito ferro velho para levar para a China para poder empreender.
poder refazer as coisas. Mas eles têm muita rede de lamen, e os japoneses sabem que aquela rede de lamen é de um chinês, são de chineses, e está tudo bem. Eu não sei se existe aqui no Brasil uma comida que chama kebab. Tem aqui? Sim. Tem? Ok. Então, kebab é dos turcos. Kebab. Isso que eu ia falar. Isso, é de turco. Oriente Médio. Exatamente. Então, tem muita loja de kebab lá que os japoneses adoram ir. Né? E eles sabem aqui que tem no Brasil, mas não é tanto. Ah, não é tanto? Nossa, lá tem bastante. E eles sabem que é de turco e tá tudo bem, né? O mercado brasileiro, eu sempre falei assim, cara, o que vai ser do brasileiro que vai ser muito relevante para o japonês? O que eles vão se apaixonar, né? Então a gente teve algumas... Brigadeiro seria uma, né? Mas aí é que tá você conhecer o paladar do japonês. Adequar a cultura japonesa. Pois é, porque é muito diferente. O japonês não gosta de açúcar. Uau, muito então pouco sem açúcar. chances. Zero chance, eles comem e eles né, não gostam, sabe? Sim. Mas aí, por muito tempo, eu pensei, o que será que vai ser isso que vai encantar os japoneses? E agora tá vindo a resposta, porque várias coisas já foram tentadas, tá? Desde churrascaria até pastelaria, que na verdade tem uma confusão, mas enfim. Sim, o pastel, uai. Pois é. Pastel, japonês que trouxe, tá? Enfim. Açaí. Açaí. Uau. Então, agora o açaí... E é um produto que o brasileiro consome, né? Uma pois parte do Brasil consome açaí bastante. Então, o açaí está começando a surgir mais e mais lá, com mais relevância. E aí eu estou vendo um movimento... Eu até pensei em comprar uma franquia de açaí lá para poder entender como que seria esse movimento dos japoneses em relação ao produto. Mas, enfim, agora... Finalmente temos algo que está tocando o coração dos japoneses. Mas ainda assim é uma parada que vai levar um tempo até se realmente enraizar, sabe? Então, de forma resumida, não é só ter o sonho e o desejo de expandir no Japão ou em outro país. O negócio é estudar muito bem o mercado, não só do ponto de vista de investimentos, mas do ponto de vista cultural. Para que, dessa forma, o seu negócio ele tenha mais chance de ser promissor, de ter sucesso, né? Perfeito. E quais os desafios hoje que você enfrenta? Hoje no seu negócio, ou que você identifica outros empresários enfrentando no Japão, pelo fato de nós sermos brasileiros? Pronto, você respondeu a pergunta. Esse é o maior desafio nosso lá. Para todo empresário brasileiro, ou estrangeiro no geral, o maior desafio é você ser estrangeiro. Né? Então, por mais que o Japão é um país maravilhoso e tem N qualidades, ainda assim... ele é um país, estou tentando achar uma palavra que seja amena. Xenofóbico? Eu ia usar essa palavra, mas eu não vou usar. Eu ia usar essa palavra realmente. Mas rola um pouco de xenofobia, para quem não sabe o que é assim, eles são muito nacionalistas, vamos dizer assim. Patriotas. Né? Muito patriotas, muito nacionalistas e tal. Então, ainda rola esse lance de, tipo, você é estrangeiro, cara, entendeu? Então, esse é o maior desafio, tanto que, como eu sempre, o statement que eu faço a Spring School hoje, ela é a maior escola de idiomas e desenvolvimento pessoal do mercado estrangeiro. A gente não é do mercado japonês. Né? No mercado japonês a gente é uma pulga perto das grandes empresas que tem lá. Mas o nosso objetivo é ser o maior do mercado japonês. A gente quer ser o maior do Japão, e depois da Ásia, e depois do mundo. Esse é o nosso objetivo. É para isso que a gente está lá. Para isso, para poder vencer esse desafio, a gente vai ter que trazer um sócio japonês para um dos nossos braços. Senão a gente não rompe. Entende? Senão não faz o rapport com o negócio, né? E quais oportunidades você encontrou lá? E qual que foi a sua virada de chave no Japão? Porque, né, eu imagino que um jovem saiu do Brasil e foi encarar a vida lá. Em que momento as coisas começaram a acontecer e você começou a ter os resultados que você tem hoje? Essa foi uma pergunta que é uma pergunta que eu gosto de falar, mas ela é bem profunda, né? Quando as pessoas falam assim, o que aconteceu? Qual foi a virada de chave? 11 de março de 2011. Você lembra onde você estava? Não. Não lembra? Às 3 horas da tarde, mais ou menos? 11 de março de 2011? Você não vai lembrar, né? Não vou lembrar. Você acredita que a maioria das pessoas que estavam no Japão lembra? Porque aconteceu um evento muito traumático. Uau! Você sabe o que aconteceu em 2011? Não faz nem ideia? Terremoto? Exatamente. Só que não foi um terremoto muito forte, foi um terremoto seguido de tsunami no Japão, né? Que ocasionou o desastre de Fukushima, né? Sim, né? Então foi algo muito forte. E eu estava lá, of course, né? Eu estava lá no Japão. Nessa época eu trabalhava em fábrica ainda, em 2011. E embora a gente empreendesse paralelamente, mas eu trabalhava em fábrica. E o terremoto em si não foi tão
não foi tão chocante, porque a região que eu estava não foi tão afetada. A gente sentiu tremor. Eu lembro que eu olhava assim para as lâmpadas e as lâmpadas tremiam e tal, e a gente saiu correndo do prédio. Quanto tempo demorou? Foi longo, hein? Foi longo. Eu não lembro quanto tempo não, mas foi acho que um dos mais longos que eu peguei. Uau. Né? Só que quando eu cheguei em casa, eu olhei e eu falei, nossa, que bom, aqui só foi o terremoto. Porque na parte norte do Japão veio o tsunami e destruindo casas e tal. Vou resumir para você o que aconteceu, Lô, que foi onde foi a minha virada de chave. Foi muito forte esse terremoto no Japão e o tsunami. O Japão praticamente parou, literalmente, porque ele pegou as partes costeiras, a gente não conseguia exportar nem importar nada, então o Japão realmente parou. E eu sou um cara cristão, naquela época, isso foi na sexta-feira, no domingo, o pastor ali falou assim, pessoal, Fukushima foi feio o negócio, o pessoal perdeu casas, muita gente morreu, eles estão sem comida, não tem roupa, coberta, essas coisas, a gente precisa ajudar. Quem vai? Aí eu fui. Falei, não, vamos embora, vou lá ajudar. E aí, resumindo a história para você, a gente ficou um mês lá, eu fiquei um mês lá ajudando, e eu fiquei um mês, você imagina assim, você como cristã também, você realmente ficar um mês só servindo, só ajudando, sabe? Só realmente olhando a dor daquelas pessoas, o sofrimento daquelas pessoas e dando o pouquinho que você podia, que era, a gente fazia tondiro, tipo um sopão, porque eles não tinham, sabe? Foi uma coisa assim, de guerra mesmo. Quando eu cheguei na cidade mais afetada, Elô, você imagina você chegar no centro de São Paulo, que você sabe que é extremamente movimentado na Paulista, e você olha no meio do dia, no meio da semana, vazio, com um barco transatlântico no meio, um barco enfiado no alto de um prédio. Eu falei, cara, aconteceu uma coisa muito surreal ali, sabe? E eu fiquei um mês lá ajudando as pessoas. Então, Elô, o que aconteceu foi que eu tive muitas experiências que transformaram a minha mente. Eu vou contar uma delas para você. Tem um monte, tá? Mas eu vou contar uma bem, bem simples, que foi o seguinte. A gente estava ajudando um senhorzinho a tirar os lixos, o barro, os peixes, os entulhos de dentro da casa dele para ele voltar para morar dentro da casa dele. Nossa. Né? Porque o governo só abriu estrada. O governo podia ir lá e limpar as casas das pessoas, né? Depois que o tsunami, que a água baixou. E esse era o nosso objetivo. A gente estava limpando. Só que esse velhinho, ele era muito chato. Ele era muito ranzinza. A gente lá ajudando ele era muito ranzinza. Ele reclamava de tudo. Não, é pra fazer assim, faz assim, pega esse negócio, põe pra lá. Ele reclamava o tempo inteiro, parecia que... E eu cheguei pro meu pastor e falei, pastor, dá não. Pastor, pelo amor de Deus, vamos pra outro lugar. Esse tiozinho reclama de tudo, vamos ajudar alguém que, né, precise... Que seja mais aberto, seja mais... né? E o pastor falou o seguinte, ele falou, Guto, se Deus mandou a gente aqui, cara, tem um motivo. Né? Então vamos ficar aqui. E ele falou uma coisa que eu gosto de falar para as pessoas, porque eu tomei isso para minha vida. Ele falou, faz o seguinte, não faz pro tiozinho não. Faz como se você estivesse fazendo para Deus. Nossa. Né? Eu falei, tá bom, faz sentido. Né? Sou cristão, vou fazer para Deus então. E continuamos fazendo e tal. E ajudamos, limpamos, fizemos tudo que dava para fazer. Com o tempo, obviamente, que o tiozinho foi ficando mais gente boa, né? Foi amenizando. No final, a gente chegou e na hora de se despedir, a gente chamou ele e falou, a gente pode fazer uma oração, né? Pelo senhor e tal, pela sua família. Ele, não, pode. Aí chamou a esposa dele, a gente fez um círculo para fazer uma oração por ele. E ele falou o seguinte, ele falou, antes de vocês orarem, deixa eu contar uma coisa para vocês salvaram uma vida hoje. E a gente falou, não, imagina, a gente só quis ajudar, né, só limpamos aqui e tal. Ele falou, não, vocês salvaram uma vida, porque hoje eu levantei e eu decidi que eu ia me enforcar, sabe? Meu Deus. Ele falou assim, como se nada fosse. Ele falou, eu decidi que ia me enforcar, porque eu perdi tudo que eu tinha construído. Durante 60, 70 anos da minha vida, eu perdi tudo. E eu decidi que eu não ia reconstruir. Por isso que eu estava sendo tão agressivo com vocês, eu queria que vocês fossem embora para eu poder fazer o que eu acordei decidido para fazer. Só que vendo vocês me aguentando, vocês aqui ajudando, vocês jovens estrangeiros que vieram do outro lado do Japão para ajudar, eu falei, cara, vocês me inspiraram de novo, eu vou construir tudo de novo, sabe? Nossa. Então, aquilo foi, eu estou te contando uma história, pensa que eu fiquei um mês lá, era uma história dessa por dia, sabe? Que a gente ia lá e a gente conseguia levar um pouco de esperança para as pessoas, sabe? Então, quando eu voltei,
Tanto que nesse processo eu tinha ido sozinho. Eu sou casado. Que história forte. E tem várias dessas. Elô. Foi algo assim que você perguntou qual foi a minha virada de chave. Foi justamente essas experiências, sabe? De falar assim, cara, quando eu voltei para trabalhar no Cotei, que a gente fala, na fábrica, na seção, que eu bati as peças ali que eu estava trabalhando, eu falei assim, cara, o que eu estou fazendo aqui, cara? Eu estou aqui por causa de $12, sabe? Eu estou ajudando a vida de quem fazendo isso aqui? Não estou ajudando ninguém, né? Eu estou só ganhando dinheiro, né? E ali, naquele momento, parou de fazer sentido aquilo para mim. Então, eu costumo falar para todo mundo que quando eu entendi que meu objetivo de vida, né, que a gente fala muito sobre propósito, né, mas com o meu propósito estava muito ligado em ajudar pessoas naquele momento. Foi a última vez que eu trabalhei por dinheiro, sabe? Uau. Então, eu liguei para o meu chefe e falei, chefe, a gente fala Ranchola, Tantocha. Falei, cara, tô saindo. E ele nem queria que eu fosse embora, né? Não, Guto, tem crise, realmente estava rolando uma crise. E eu falei, não, eu cumpro aviso prévio, mas eu encerro minha jornada aqui e eu preciso fazer uma coisa que seja relevante, que impacte a vida das pessoas, que transforme, que ajude as pessoas a crescer, que dê perspectiva de vida, de futuro. E foi aí que começou a surgir todo o projeto Spring. Que legal. Aí você tocou agora num assunto muito interessante, que é a questão do propósito, né? Muitas das vezes a gente empreende por dinheiro ou quer escolher o país por conta do ROI que isso pode nos trazer. Mas como que você vê a questão do propósito? Quanto que ele é importante para você hoje? E como você pode falar para que as outras pessoas possam levar isso em consideração na hora de empreender, na hora de palestrar, na hora de levar uma mensagem? Eu acho assim, o que eu realmente acredito é que quando a gente fala de propósito, as pessoas procuram muito encontrar algo muito profundo, sabe? Sim. Sabe, né? Você tem que ser uma coisa muito profunda e na maioria das vezes as pessoas falam, não, o meu propósito é ajudar as pessoas. Eu acho que isso é meio da nossa natureza, sabe? Porque o propósito realmente ele tem a ver em ser para o próximo. Então eu acho que faz bastante sentido. Mas as pessoas às vezes ficam tão focadas em encontrar o propósito que elas deixam de realizar missões. Então, quando as pessoas realmente, quando elas encontram o propósito dela, elas sabem. Tem muita gente que defende a ideia de que propósito se cria. Eu acho que você pode realmente criar um propósito, mas eu acho que o seu propósito de vida, quando você encontrar, você vai saber qual que é, sabe? Sim. O que você tem que viver nesse processo são as missões. Então, eu, como cristã, acredito que um propósito não se cria. Então, tem pessoas que falam. O propósito é a sua missão de vida, o seu chamado. O chamado, exatamente. Eu concordo. Mas enquanto as pessoas ainda não tiveram essa experiência de entender qual que é o propósito delas, muitas vezes por falta de clareza, eu falo assim, cara, começa a completar missões na sua vida, então, sabe? Missões que são fragmentos do seu propósito. Com o tempo, você vai encontrar sua missão dentro do seu propósito, dentro dessas missões. Eu falo isso por experiência minha, porque eu me coloquei em uma missão. Quando eu fui lá para a Sendai, e esse não é a única missão que eu fiz, eu me coloquei dentro de uma missão e ali dentro o meu propósito começou a ter mais clareza. Então, se as pessoas, nada contra, mas um pouco, se as pessoas focarem só em trabalhar das 8 às 5, chegar em casa e assistir um Big Brother, você não vai encontrar nada. Sim. Entendeu? Você não vai encontrar nada. Você vai viver a tua vida, tudo bem, tá tranquilo, continua fazendo a sua vida aí, mas se realmente você não vai chegar e falar assim, cara, agora eu entendi por que Deus me trouxe para cá. Porque simplesmente você está vivendo a vida, você não está, cumprindo missões, você não está buscando se colocar em situações que você vai crescer, que você vai avançar, que você vai conhecer outras pessoas, que você vai ajudar outras pessoas, que você vai realmente fazer a diferença na vida das pessoas. Então, o propósito para mim é algo importante, mas eu vejo que, como é um assunto muito profundo, muitas pessoas às vezes ficam perdidas e congelam, sabe? Porque elas falam, cara, não sei qual é o propósito. Top! Começa a criar missões, então, e começa a realizar missões na sua vida, que o propósito vem, sabe? Sim. E não só esperar do outro, né? Identificar como que eu posso servir o outro de alguma forma. Eu acho que é um bom caminho aí para a gente descobrir o nosso propósito. Porque hoje as pessoas querem só venha a nós, e não quer doar para o outro. Sendo que em várias religiões, seja a Bíblia ou outra, a lei da semeadura, ela funciona para qualquer religião, né? Tudo que a gente semeia, a gente colhe. Então, assim, se a gente quer ter uma colheita, antes a gente precisa semear. Então, eu acredito que a forma mais fácil da gente descobrir o nosso propósito
é servindo as pessoas, igual você fez, né? Você é um dos casos de sucesso que a gente vê, que partiu de um simples ponto, servir o outro. E aí o universo, como a gente quer chamar, Deus, o universo, nos retribui, nos traz de volta. E eu penso muito que isso tem que ser uma constante, sabe, Lô? Por exemplo, hoje a gente tem projetos sociais há muito tempo, desde 2017. A gente tem projetos sociais no Brasil, a gente tem projetos sociais na Filipinas. Na Filipinas deu um pause, mas a gente teve projetos sociais na Filipinas e a gente está começando na Tailândia, projetos sociais na Tailândia. Então eu entendo que a gente precisa estar constantemente falando assim, cara, como que eu posso servir, como que eu posso ajudar, sabe? Sim. Tipo, tudo isso que a gente está recebendo, mesmo que seja muito pouco, porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu não tenho nada. Pô, você tem seu tempo, você tem o seu conhecimento, sabe? Você tem a sua voz, você tem o seu... De alguma maneira a gente consegue ajudar o próximo, ajudar as pessoas, e é o que você falou, semeadura. O que você quer colher? Planta aí a semente, você vai colher. Exato. Né? Que só semeia certo, porque a colheita também é certa. Ela é certa, exatamente. Perfeito, nossa, que papo interessante, já estamos caminhando aqui para o final, né? E aí, última pergunta é qual conselho você daria para quem quer começar a empreender no Japão? No Japão, especificamente no Japão. Onde você empreende. Lembra que tem dois tipos de pessoas aqui para a gente falar. Aproveitar sua expertise. Very good. Tem dois tipos de pessoas para a gente falar. A primeira é a pessoa que já mora lá, ela tem uma visão e uma experiência diferente de quem quer sair daqui para empreender lá. Mas, como eu falei lá no começo, o estrangeiro ele acaba tendo uma visão mais ampla, sabe, da situação em si, de problemas e soluções. Né? Então, a pessoa que quer começar a empreender no Japão, eu acredito que tem que buscar, eu realmente acredito que ela tem que buscar a expertise dela. Em que ela é boa, sabe? O que ela gosta de fazer, sabe? O que ela pode realmente fazer com acordar todos os dias sorrindo para fazer aquilo. Porque quando a gente fala de empreender para pessoas que não estão preparadas, o foco delas é a grana. Entendeu? Assim, como que eu posso ganhar uma graninha a mais e tal? E a grana ela não pode ser o objetivo, ela tem que ser só o resultado. Eu sempre falo que toda a parte financeira para nós, ela é um indicador de que a gente está fazendo bem feito. Se a gente está tendo um bom lucro, um bom faturamento, ótimo. Isso indica que a gente está no caminho certo, que a gente está fazendo as coisas bem feitas. Então, uma vez em uma palestra que eu estava dando lá no Japão, um empresário grande lá do Japão, eu abri para perguntas, ele levantou e falou, Guto, vou fazer uma pergunta para você, cara. O que te faz acordar todos os dias, cara? Sabe? O que faz você levantar da cama? Porque às vezes eu tenho essa dificuldade, né? Eu falei, cara, o que me faz levantar é saber que eu tenho a missão de ajudar alguém todos os dias. Então, de fazer a diferença na vida das pessoas todos os dias. Então, eu não posso, por exemplo, levantar, viver minha vida e dormir sem ter ajudado alguém. Isso é a minha motivação. É isso que, efetivamente, eu falo isso com uma certa... falsa humildade, não, sabe? Tipo assim, eu falo isso real. Eu realmente acredito nisso. Eu sou muito bom na parte de comunicação. Então, por ser professor há muitos anos, então consigo me comunicar muito bem, tenho uma oratória muito boa e eu consigo transmitir bons pensamentos justamente por causa de ser cristão também, né? A gente consegue dar bons direcionamentos. Por ter bons princípios e valores. Exato, bons princípios e valores. Cara, então a minha missão, eu tenho que acordar e eu tenho que saber, naquele dia, será que a Elô tá bem hoje, cara? Será que ela está precisando conversar um pouco? Será que ela está precisando de uma direção? Será que eu posso falar alguma coisa que vai ajudar ela? Então eu tenho muito isso dentro de mim, que se eu passei por se eu acordei mais um dia, ok, o que a gente vai fazer para ser a diferença na vida das pessoas? Então eu estou dando esse exemplo porque é algo que eu amo fazer. Então eu falo que que eu me aposentei quando eu tinha 20 e poucos anos. E as pessoas falam, caraca, mano, você ganhou na loto com 20 e poucos anos? Eu falo, não, é porque eu parei de trabalhar. Eu comecei a fazer algo que eu amo fazer. Então, eu nunca mais senti que eu estava trabalhando, porque eu acordava, seja dentro da sala de aula, seja dentro de reuniões, eu estava fazendo aquilo que eu amo fazer. Então, eu parei de trabalhar. Né? Então, você que quer começar a empreender, essa é uma boa dica para você. Procurar algo que você é apaixonado em fazer, algo que você faria de graça. Algo que você faria de graça, você pode começar a empreender, que o sucesso é garantido. Essa pergunta que você faz, algo que você faria de graça, aonde a gente vai saber se faz sentido ou não. Né? Pois é. A longo prazo, né? Não a curto prazo, mas pensando a longo prazo. Bom, deixe seus contatos para que as pessoas possam te conhecer, te seguir, fica à vontade. Ok, então para vocês seguirem e acompanhar um pouquinho dessa jornada que eu tenho de empreender no Japão,
em outros países também, mas Japão acaba sendo minha base. Você pode me seguir no Instagram, @GutoSpring. Né? Spring é o nome da nossa escola. Inclusive, você pode seguir também. A gente tem uma página que é dedicada só para brasileiros, então fica mais fácil de você acompanhar, que é Spring School _Insta. Né? Mas se você me seguir ali no Instagram, você já vai conseguir acompanhar bastante coisa, principalmente se você está nesse foco de desenvolvimento pessoal, de princípios e de comunicação oratória, assuntos que eu sou apaixonado. Perfeito, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. E pessoal, esse foi mais um Talks Empreendedor. Continue ligados para obter mais dicas valiosas como essa e te vejo no nosso próximo programa. Tchau, tchau.